Muito bem, hora de oração, mais um dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Como é que estão as coisas? Está tudo bem com você? Envie os teus pedidos de oração, queremos orar e abençoar você, a sua casa e a sua família, em nome de Jesus. Estamos lendo e refletindo em alguns assuntos importantes do livro do profeta Daniel. E no capítulo 3, o rei Nabucodonosor, ele ordena que seja construída uma estátua de ouro muito alta, muito imponente naqueles dias, para que todas as pessoas, os povos, línguas e nações das províncias dominadas ao redor do mundo pela Babilônia, então se prostrassem. E sobre isso tratamos nesses últimos dias, assim como o capítulo 1 e o capítulo 2 também do livro do profeta Daniel. Dá uma olhadinha, que é uma leitura e uma reflexão muito importante, chamando a tua atenção que adiante desses capítulos do livro de Daniel existem grandes revelações, ensinamentos, aprendizados e valores espirituais tremendos para a nossa vida, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar com você sobre aqueles que são os acusadores. E aqui, no capítulo 3 de Daniel, a partir do versículo de número 8, diz assim: Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor: O rei vive, ó rei, vive eternamente. Tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da arca, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de músicas se prostraria e adoraria a imagem de ouro. E qualquer que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti. A teus deuses não servem, nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Muito bem, aqui estão então os acusadores. Vieram os homens caldeus, ou seja, os babilônicos, os sábios da Babilônia, e levantaram essa situação e a levaram até então ao rei. Para quê? Para que aqueles homens fossem então condenados mediante aquela ordem, aquele decreto, aquela ordenança do rei, que era exatamente a condenação da fornalha de fogo àqueles que não se prostrassem. Recapitulando, 1 ou 2 dias atrás, o rei estava então requerendo naquela estátua a idolatria, estava determinando o culto a si mesmo, que é a estátua de ouro, é o símbolo da cabeça de ouro, é a própria Babilônia, é o próprio rei Nabucodonosor. Então ele estava se intitulando Deus, e no mundo espiritual significava o domínio daquele principado da Babilônia, realmente, que destruiu, sitiou e depois destruiu Jerusalém, colocando pela imposição de uma falsa religião e de uma doutrina realmente idólatra e de demônios, pela força da violência, da acusação e da ameaça, essas imposições todas terríveis àqueles homens. Aí eles se depararam com essa surpresa, vamos dizer assim, de que aqueles homens que haviam se consagrado e sido levantados com Daniel diante daquele outro caso do rei, da revelação do sonho do rei, da interpretação e tudo mais, foram levantados como superintendentes nas províncias da Babilônia. Eles então não se prostraram àquela estátua em função de seus valores, em função de sua fé, em função da crença no Deus de Israel, em função de tudo aquilo que era a essência realmente espiritual que haviam recebido. E Deus honra os caminhos e os valores que temos na nossa essência. E aí se levantam os acusadores. A força da acusação é uma lei. A força da acusação, como assim o era também para a igreja de Atos dos Apóstolos, a base da força da lei para acusar e para levar muitos e muitos dos cristãos e daqueles que se converteram naqueles dias a viverem rituais da lei, aos sacrifícios e tantas outras coisas. É a força de uma lei, é a força da religião idólatra, é a força da religiosidade, a força da acusação. Escute bem, está incutido aqui, talvez imperceptível, mas era a inveja.
daqueles acusadores, nada mais, nada menos, eles estavam buscando desde sempre uma ocasião contra os servos de Deus e contra os ungidos de Deus. Então abra os teus olhos, porque o inimigo está sempre buscando uma ocasião contra os servos de Deus e contra os ungidos de Deus. E eles encontraram essa ocasião na própria fé daqueles homens, na sua própria dedicação, no seu próprio zelo para com Deus. Então, era inveja, assim como está escrito no Evangelho de Mateus, que foi por inveja que os religiosos da época entregaram o próprio Senhor Jesus, porque viram os cargos e os postos que Sadraque, Mesaque e Abednego, sendo estrangeiros, haviam galgado naqueles dias, em função do que nós já falamos aí alguns dias atrás. Amém? Então a inveja é tremenda, ela está como pano de fundo da idolatria, do culto de si mesmo, da cabeça de ouro, da violência, da ameaça, do medo, do terror e daqueles que, para eles não fazem a menor diferença se o rio subir ou descer. Importa que preservam suas vidas, importa que estão ganhando o seu e tendo o seu resultado, o seu lucro. Então, que caia por terra hoje essa malignidade, porque o Apocalipse diz que foi expulso o acusador, aquele que acusava os irmãos de dia e de noite. E Jesus, em João no capítulo 8, quando ele se deteve com a mulher pecadora acusada de prostituição, aqueles homens vieram para apedrejá-la. Mas Jesus escreveu na terra e olhou para a mulher e disse: onde estão os teus acusadores? Ela disse: eu não vejo mais nenhum, porque todos eles, acusados pela sua própria consciência, mediante aquilo que Jesus estava escrevendo na terra, deixaram as pedras dos mais velhos aos mais novos e todos saíram. Então, onde estão os teus acusadores? Diante do Senhor Jesus não permanece nenhum deles, e nenhum deles permanecerá diante do poder e da autoridade do Senhor, que se expressa, e aí é a nossa responsabilidade, pelo nosso posicionamento, pela nossa consagração, e por saber que nós vamos preservar princípios, guardar os nossos valores, e a despeito da perseguição ou da luta, ou da acusação, o Senhor tem um caminho de honra para você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero orar agora, mas não posso deixar de te dizer que esses mesmos acusadores, sabe quem eles eram? Você sabe quem eram os acusadores? Os acusadores eram os mesmos que Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego haviam salvado a vida, porque nenhum deles pôde revelar o sonho do rei. Mas estes homens, uns como intercessores e ajudadores, e Daniel com um dom tremendo de Deus, foram instrumentos de Deus, tanto que Deus os exaltou na Babilônia, foram instrumentos de Deus para o livramento dos sábios, encantadores, magos e agoureiros da Babilônia. Mas depois estes mesmos, movidos por essa inveja, na força da lei, na força da carne, do braço do principado demoníaco, que se expressava naquele ídolo que havia sido levantado na Babilônia, estavam agora acusando e levando um caminho de tentativa de roubar, matar e destruir aqueles mesmos que os ajudaram. Então, não se espante, não se escandalize. Aliás, tem no canal aí uma série que eu gravei sobre os escândalos. Não se escandalize, seja maduro, quando aqueles que você ajudou, eles sejam os primeiros a tacar pedra em você, sejam os primeiros a te acusarem e te perseguirem. Abra o teu coração e compreenda, você não vive para homens, você vive entre homens, mas nós vivemos para o Senhor nosso Deus. Tudo seja para a honra e para a glória dEle. Tudo que fizer, faça em nome dEle, em nome de Jesus. Deixe o jeitinho brasileiro, deixe de fazer média com Deus e com o mundo. Adore, ame, caminhe, viva na presença do Senhor, que Ele tem honra para a tua vida em nome de Jesus. Pai de amor, essa breve reflexão, ela é profunda ao meu coração, por isso eu quero te agradecer. Dá-nos graça, unge-nos, Senhor, com este óleo, com o entendimento da tua palavra. Que estejamos firmados, fortalecidos, reconhecendo ao Senhor em todas as coisas. Guia-nos pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Dá-nos graça, bondade e misericórdia não nos faltarão todos os dias da nossa vida, Senhor. Deixa e conduze-nos a que possamos habitar na tua casa e glorificar o teu nome, a despeito dos acusadores, dos religiosos, daqueles que se curvam diante
da estátua de Nabucodonosor. Tem misericórdia, meu Deus, dá graça a cada serva tua, que talvez tenham se prostrado, talvez tenham sido imaturos, talvez, Senhor, tenham buscado justificar-se na carne, tenham buscado, Senhor, alianças e valores na carne, para resolver assuntos que são eminentemente espirituais. E se mostraram, Senhor, mais enfraquecidos ainda em sua imaturidade, não compreenderam os acusadores, até mesmo aqueles que eles deram guarita e ajudaram, e serviram, e bancaram e financiaram. Se tornaram ingratos, perseguidores, maldizentes, incrédulos, endemoniados, contra o teu servo, a tua serva. Dá graça pelo perdão, pelo arrependimento, dá graça pela redenção e pela remissão. Dá graça pelo teu poder, quebra este jugo, esse domínio, porque o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. O Senhor é que perdoa as nossas iniquidades, o Senhor é que se esquece das nossas transgressões, o Senhor é que nos faz passar pela cruz com o Senhor Jesus, para nos dar ganho de causa. Por isso, Pai, ainda que na Babilônia, ainda que diante dos ídolos levantados pelos reis da terra, confirma a tua obra. Tu tens um caminho de livramento nas causas, no trabalho, Senhor, nas correções, na bênção, na marca que o Senhor tem em nossas vidas. Dá graça nesse dia, porque ele é muito importante. Que em todas as coisas possamos dar ao Senhor a honra, a glória, o louvor e a adoração. E diante do Senhor declaramos: caia por terra o principado, a obra demoníaca, as garras de Satanás batam em retirada, recuem, em nome de Jesus. Eu abençoo também, Senhor, os enfermos, os que suplicam, os que choram, os que estão desempregados, aqueles que estão em desespero. Visita-os, abençoa-os, abre portas e dá graça a cada serva tua, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fica com Deus.